Estamos iniciando o programa Check-in de hoje e vamos entrevistar um colombiano, Jones Martínez. Programa ao vivo que, inclusive, você pode participar pela página da Univates ou pode mandar o seu recado pelo Facebook e nós vamos ler o seu recado, vamos fazer com que você também dê a sua opinião e faça a sua pergunta. Primeiro, saber o que faz o colombiano, vir para o Brasil e ficar aqui durante 8 meses. Por que escolheu o Brasil? Tá, realmente tudo começa com o programa de internacionalização da minha faculdade, lá na Colômbia, Uniminuto, né? E realmente eu queria conhecer o povo brasileiro desde muito tempo, mas por meu curso e tudo isso, que é psicologia, meu curso, eu queria conhecer a Argentina, né, que é a base da psicologia aqui em Sudamérica. Mas daí eu queria falar outro idioma, né? E eu já estava a fim de vir para o Brasil, conhecer o povo, o carnaval e tudo isso que a gente escuta falar, né? E terminei aqui no Brasil, mas é por causa dos estudos, realmente, o intercâmbio. Queria conhecer o Brasil, falar outro idioma, até porque o único país que fala português na América do Sul é o Brasil. Os outros falam o espanhol, né? É verdade, é verdade. Aqui em Sudamérica México, Peru, Argentina, Chile, todos falam em espanhol, né? Então, daí, o único país assim perto do meu país é Brasil, né? Que fala outro idioma e, para mim, foi uma grande oportunidade também. Te surpreendeu qual a ideia, Jonathan, que tinha antes de vir para o Brasil e depois que estava aqui? Foi muito diferente do que tu pensavas, né? Realmente, eu tinha outra ideia, né? Eu tinha outra ideia é que na Colômbia as pessoas pensam que o Brasil é o homem moreno, mulata, cabelo enrolado, né? Carnaval, samba, né? Que se escuta, né? Tipo o turismo, né? Quando eu vim para cá, eu vi que tinha muito mais que oferecer o Brasil. Então, daí foi bem legal assim mesmo. Te surpreendeu? Na verdade, sim, bastante, mais das minhas expectativas. Bem, qual a diferença, em especial, né, na cultura colombiana e a brasileira com que tu estás aqui, em especial no Rio Grande do Sul, que tu está convivendo já há quase 9 meses aqui? Uma das coisas muito diferentes que eu vi aqui é a cultura alemã, a cultura italiana. Então, daí, encontrar com outros países dentro de um país, né? Então, é bem assim, foi bem enriquecedor, uma troca não só de conhecimento da cultura do Brasil, sino com as pessoas que têm ascendência alemã, que são italianos, né? Então, daí, foi bem bom, assim mesmo. Antes a gente falava, antes de iniciar o programa, mas que tu também te surpreendeu porque o alemão, de maneira especial, mais fechado, mais reservado do que o resto dos nativos brasileiros, né? É verdade. Eu pensei que era assim no princípio, foi difícil mesmo por isso, porque aqui no Sul as pessoas são um pouquinho mais fechadas no começo, então o intercambista também, ele quer conhecer pessoas e ele quer falar, mas as pessoas do Sul são um pouquinho mais de que você tem que ir para falar com eles. Mas aí a gente vai falando, conhecendo colegas na aula e tudo isso. Então, eles vão começando a abrir e falar contigo de onde vem, a família deles, a cultura alemã e tudo isso. Bem, por falar de onde vem, você vem de que cidade da Colômbia? Eu realmente nasci em Manizales, que é do departamento de Caldas, mas eu estudo e moro lá faz muito tempo, desde os 5 anos em Medellín. É a minha cidade que eu cresci, eu amo como se fosse Terra a própria. Medellín é uma cidade grande, né? Tamanho de Porto Alegre, mais ou menos, sim. É uma cidade grande, muito movimentada também. É chamada a cidade da eterna primavera. É um veraninho, assim, bem legal. Bom, são duas coisas que quando a gente ouve a cidade, o nome Medellín, nos vem Pablo Escobar e nos vem também o acidente trágico da Chapecoense. Vamos começar com a Chapecoense, porque você, inclusive, ajudou, né? Você fez parte dessa tragédia, né? Infelizmente, mas você pôde trazer alívio. De que maneira? Como você aparece nessa história? Tá, nesse momento eu estava começando a estudar português, né? Então, daí comecei a praticar português, falar com as pessoas que fizeram intercâmbio lá na Colômbia, daqui na Univates.
E daí comecei a falar muito português e queria praticar. Mas aí aconteceu essa tragédia, né, do Chapecoense. E eles começaram a pedir pressões para ajudar com os jornalistas, para pedir todas as disciplinas, muito das pessoas da psicologia. Eu, sendo estudante de psicologia, eu disse, não, eu vou aportar, e junto com 2 colegas, eu consegui aportar um pouquinho para isso. E mesmo assim, praticar meu português, e foi bem bom. Bem, você, de maneira especial, foi até o aeroporto, onde era designado pelo governo, ajudar, de maneira especial, os familiares, mas também os jornalistas, né, que queriam saber sobre o acidente. É tipo fazer uma tradução, né? Ajudar, procurar hotéis para eles, falar como que são os hotéis, fazer ligações, tudo isso. O brasileiro aqui, nós percebemos uma comoção muito grande pela Colômbia e também um amparo muito bonito, né? As pessoas se comoveram, e não só se comoveram, como ajudaram de maneira prática, não só teórica. Isso, como sendo colombiano, também te surpreendeu, não? E te envaideceu? E eu, como estudante de psicologia, eu vi assim, bem forte esse momento, né? Mas é difícil também que a gente está falando antes sobre que são 2 coisas que se juntam, né? Primeiro a tragédia, né, que é bem triste, seja o país onde for, é bem triste que tem várias pessoas assim tão de repente que morram assim, e mais desse jeito, né? E por outro lado, assim, vindo de outra perspectiva, todo o povo colombiano, desde a legionia, desde longe, eles falando sobre isso, tentando ajudar. E o povo, as pessoas do Medellín, tentando ajudar todos juntos no aeroporto. Eles só falaram, precisamos de ajuda, precisamos de pessoas que queiram carregar, que queiram levar, que queiram traduzir. E daí foi incrível quando eu fui e vi um monte de pessoas que queriam só para ajudar mesmo. Você chegou a se emocionar, não? É bem emotivo assim também, ver tantas pessoas do Brasil que estão na Colômbia, morando, trabalhando, que eu não conhecia, que eu não sabia, né? E lá vi um monte de pessoas do Brasil que eu sou brasileiro e quero ajudar. Então, foi uma coisa bem emotiva, porque vi o povo colombiano, a cidade de Medellín, junto com os brasileiros de qualquer lugar do Brasil, trabalhando e falando o mesmo idioma. Então, foi bem legal. Uma tragédia que uniu 2 países, né? Porque o Brasil, depois da tragédia, ele passa a ver a Colômbia com olhos diferentes. Isso é inegável. Definitivamente trágico que foi isso que uniu mais o povo, né? Mas foi isso mesmo, que é na necessidade que as pessoas realmente conhecem quem está do teu lado, né? E na verdade uniu bastante, juntou bastante os 2 povos. Que bom, né? Infelizmente a tragédia, mas que bom que o resultado foi positivo na relação humana, né? O reagir das pessoas foi bem bom, né? Não foram indiferentes. Então... Bem, a gente falou de Medellín, de 2 coisas. Uma tragédia, que infelizmente aconteceu, e outra de Pablo Escobar, né? Que a gente acompanha pela notícia. É bom explicarmos agora como anda a situação lá. A Colômbia deu uma reviravolta e hoje está bem melhor do que no passado. É verdade. Infelizmente, tirar a imagem que tem em Colômbia, que tem em Medellín, de tantos anos, é muito difícil, né? Só as pessoas viajando até lá, conhecendo, podem ver a realidade, o que verdadeiramente acontece lá. Mas eu, como colombiano, que eu tive a oportunidade de viajar para outro país, eu posso levar um pouquinho dessa realidade e mostrar que Pablo Escobar só ficou nas lembranças de algumas pessoas e nos seriados de ação, né? Mas Medellín e Colômbia é muito diferente do que as pessoas conhecem, o que as pessoas pensam, porque me fez lembrar de uma aula onde eu mostrei onde ficava a Colômbia, um mapa, e eu mostrei onde ficava a Colômbia, e elas me falaram, mas Colômbia queda aqui pertinho do Brasil, né? E eu achei que era uma ilha, uma coisa assim, bem longe, bem não sei o quê, né? Sei lá, e daí elas viram que não, é aqui bem pertinho, que temos uma Amazônia, a gente compartilha isso. Então daí é mostrar que Pablo Escobar é só seriado agora, mas
é uma coisa que é de a poucos. Você vai mostrando que agora Colômbia está passando um processo de paz, várias coisas assim. Que a gente conhece, alguns amigos em comum que andaram de moto, inclusive de jipe, por parte da Colômbia, ainda tiveram que pagar pedágio a guerrilheiros. Será que esses ainda são das Farc? Ou, na verdade, são pessoas que se utilizam dessas rotas para pegar dinheiro? É verdade. Tem agora, não sei quantos anos foi isso, né? Mas agora a segurança na Colômbia é bem boa, assim. Todas as pessoas que viajam para lá, elas conhecem que a segurança é bem boa, a polícia está em todo lugar, né? Como todo lugar tem seus bandidos, né? Então podem aproveitar isso, que agora as Farc está se entregou as armas, estão em processo de paz. Então fica um espaço que eles querem pegar, que eles querem sacar proveito disso, pegar proveito disso. Então daí pode ser esses tipos de coisas. Mas as testemunhas das pessoas que vão para a Colômbia, que viajam para a Colômbia e vêm para cá, ou seja, muda todo o pensamento do que as pessoas acham que tem na Colômbia. Estamos conversando com Jones Martínez. Nós vamos voltar em seguida, depois do intervalo comercial, inclusive com alguns recados dos ouvintes, dos telespectadores que mandam a sua pergunta. Nós voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Jonathan Martínez, ele que é colombiano e está no Brasil há 9 meses. Está nos ajudando a entender um pouco mais desse país vizinho, tão lindo, tão bonito e, olha, seguro, segundo aqueles que já foram viajar para este país. Dê o seu recado, comente pelo Facebook e pela TV Univates, que nós vamos ler aqui o seu comentário. Jonathan, você que veio então da Colômbia para o Brasil, diz que está gostando do Brasil, nós gostamos de conhecer um pouco mais da Colômbia, mas quando você veio para cá, inclusive, já tinha uma namorada brasileira, é isso não? É verdade. Conheceu lá ou aqui? Eu conheci ela lá na Colômbia, por causa do intercâmbio. Ela fez intercâmbio lá na Colômbia. Pelo Univates? E daí, eu nessa procura de trocar conhecimento com o Brasil e tudo isso, praticar o português. Imagina. Eu conheci ela, né? Então, daí foi uma motivação mais para vir para cá. Ela mesmo falou muito bem da Univates, de como é aqui, você tem que fazer intercâmbio lá, é muito bom. E você deu a oportunidade. Né? Para os pais lá, para a família, você disse que veio estudar. Mas e quando disse que tinha uma namorada brasileira, eles não ficaram meio desconfiados, não? Esse guri vai só namorar lá? Não. Ela sabe que minha mãe sabe que eu gosto muito de estudar. Eu me formei já 2 vezes já. E ela sabe que eu sempre estou viajando, procurando conhecimento. Eu gosto muito de estudar. E ela me diz, eu vou sentir saudades, mas aproveita lá, aproveita que tem uma pessoa lá que quer estar contigo, quer ficar contigo. Aproveita a viagem, né? Então, foi assim, aceptado pela minha família. Bom, tanto é que, em geral, a Univates, a instituição, é um intercâmbio de 6 meses. E você pôde renovar, devido às suas notas e dedicação ao estudo. Então, obrigado. Tua mãe está assistindo, o bom estudante aqui da instituição. É verdade. Bem, tem algumas fotos que você trouxe da Colômbia. E aí vamos ver essas fotos para que a gente possa conhecer, inclusive, um pouco mais deste país. A primeira foto é da onde, isso aqui? Isso é um Guatapé. Essa é uma cidade da Colômbia. É uma represa, não sei como se chama aqui bem, uma represa igual. É uma represa onde tem 700 e pouco de escadas, né? Então daí tem que subir e tem uma vista maravilhosa. É bem legal para conhecer, uma coisa que os intercambistas vão muito para lá. Mas muito bonito, parece inclusive ser artificial, de tão bonito que é. É muito bonito, sim mesmo. É uma coisa que eu falo para eles, que tem que visitar. Isso aqui é onde? Isso aí é uma praia que se chama Taganga, né? É uma praia maravilhosa também da Colômbia, muito fácil de chegar, é muito barato, é incrível também, tem o paradisíaco assim. Isso é Taganga, tem um deserto lá, perto da Santa Marta, bem, então tem deserto, tem praia, tem de tudo lá. A Colômbia é muito rico, né? Então, várias paisagens. Esta é onde? Isso é o Parque Nacional Tayrona. É um parque muito grande,
muito barato também. Entrar, tipo, para os estudantes são R$8, né? Para entrar só lá e ter essas maravilhas. Tem mais de... Esse parque tem mais de 7 praias, 8 praias, mais ou menos, onde você vai e passa de uma praia para outra. É incrível. Muito bonito mesmo. Um dia espetacular. Isso aqui. Isso aí é em Cartagena. É tipo o Rio de Janeiro da Colômbia. A Cartagena é uma cidade turística. É uma cidade amuralhada, é uma cidade histórica, patrimônio histórico da Colômbia. É uma cidade também maravilhosa, com muitas pessoas também. O povo colombiano é muito acolhedor. E também é tipo um lugar onde as pessoas que viajam têm que conhecer. Então a gente vê um pouco da Colômbia, que é muito bonita, né? Inclusive programas de TV, vários, mostram a parte turística. Agora uma pergunta que fica é quanto se é segura. Mas antes de você falar sobre isso, da segurança da Colômbia, Dilson Figueiró, ele gostou muito das fotos e elogia. Obrigado. Ou seja, convidar o Dilson Figueiró para conhecer um pouco mais a Colômbia. Ele que escreveu pela página da Univates no Facebook. Tá, para viajar a Colômbia é muito fácil, assim, é bem barato, também depende da temporada, né? Mas são tipo R$1.500, R$1.600 ida e volta. E estando lá na Colômbia, todo é muito barato. Tem voos que mudam entre R$50 e R$60, é muito barato viajar. Não tem que pagar um imposto para só uma ilha, tem que pagar R$100, que é San Andrés, também uma ilha muito turística, né? Mas é muito fácil, eu só tenho vontade e deixar do lado esse medo e essas coisas que... A moeda colombiana é qual? É o peso colombiano, que é tipo R$1, é mais ou menos 1.000 pesos colombianos. R$1 no Brasil equivale a 1.000 pesos. 1.000 pesos colombianos. Então é muito parecido, a diferença de centavos, assim. Então é muito fácil, só que ela é mais barata. Lá é mais barato. A qualidade de vida lá é boa, não? Tem muito trabalho, tem muitas coisas que exporta a Colômbia, tem flores, tem café, tem textiles. Tem muito. Tem a roupa, as coisas da casa são muito baratas. Tem muito trabalho, tem muito para fazer lá na Colômbia. Tanto é que a sua namorada, depois que você concluir o estudo aqui, pretende morar na Colômbia, né? Com você. Ela ficou apaixonada pela Colômbia, né? Ela quer voltar, quer conhecer mais cidades, ela quer conhecer muito da Colômbia, quer trabalhar lá. Ela viu que é bem bom trabalhar e bem fácil assim. E ao conhecer o povo colombiano, deu conta de que é igual, é muito parecido, então é fácil. Ela tem boa acolhida assim para os estrangeiros, então para ela foi bem. Qual o nome da tua namorada? Minha namorada é Jessica Davis. Jessica Davis. Jessica. Bem, agora você fala da segurança. Tempos atrás era muito inseguro, em especial ao entorno, né, da Colômbia, nas divisas. Hoje melhorou bastante. Você se sente mais seguro na Colômbia ou no Brasil? Realmente me sinto seguro na Colômbia. Na Colômbia? Aqui também está o caso que eu estou em um país que eu não conheço, não sei, as pessoas, né? Sempre fica essa coisinha ali sobre não conhecer o lugar onde você está. Mas eu posso falar, eu gosto muito de viajar. Eu viajei muito já na Colômbia. Então, daí, eu nunca me senti assim inseguro. Mesmo assim, a gente fez caminhadas assim, não sei como se chama aqui. Caminhada? Trilhas? Trilhas, isso. A gente fez muitas trilhas lá na Colômbia e não acontece nada. Você vê polícia em todo lugar, exército em todo lugar. A segurança é muito boa, não é igual que antes. Transporte público? O transporte público em Medellín, a gente tem o melhor transporte público da Colômbia. Transporte integrado, que tem o metrô, tem ônibus, tem metrocable, que é outro tipo de transporte. Tem escadas elétricas nas ruas. Na Comuna 3 tem umas escadas que vão até o morro, tipo na favela, e elas para as pessoas que não conseguem caminhar muito nas escadas, subir e baixar escadas, descer escadas. Ela tem umas escadas elétricas, tem turismo. Se eu vou falar da Colômbia, eu vou ficar aqui a noite toda. Apesar de ser suspeito, é colombiano, mas a gente também, de outras pessoas, ouviu isso. De que o transporte público na Colômbia, em especial Medellín, é muito bom. É verdade.
Agora, e saneamento básico? Até porque vocês estudam muito isso na psicologia, né? Às vezes as pessoas têm traumas devido a onde moram, né? É verdade. Enquanto saúde pública e enquanto a psicologia, né, saúde mental, agora vai começar um trabalho árduo, por causa do trabalho bem assim forte, por causa das pessoas que saem das Farc, que estiveram mais de 30 anos lá, cresceram lá, nasceram lá, né? Eles não conhecem, não estudaram, não sabem como viver na sociedade. O psicólogo tem muito trabalho lá para escutar eles. Tem pessoas que não conhecem uma edificação, um edifício, uma casa, sempre moraram no mato, né? Então tem muito para ajudar eles. O povo colombiano, a psicologia tem muito trabalho por fazer com essas pessoas que querem mudar de vida. As Farc agora, ela tem, na verdade, um tratado de paz com o governo colombiano. Ela começou como? Por que as Farc surgiu? Qual é a história? Não, a gente estava falando que tem uma história mais lá que a maioria das pessoas não conhece, né? Mas as Farc começa por uma rebelião contra o governo, né? Uma rebelião contra os maus tratos do governo, inspirados no Che Guevara, né? Então daí tem muitos pensamentos revolucionários que defendem o povo do governo, né? Partido socialista, democrático, tudo isso, né? Mas daí virou uma coisa mais de interesses monetários, tráfico de drogas. Então os pensamentos bons mudaram e ficaram outras coisas ruins. Na verdade, os próprios soldados eram corruptos antes, né? Os soldados do governo, né? Antigamente tinha soldados que, mesmo por os tratos do governo também, eles roubavam de pronto a galinha, o campeiro, isso e outro. Então daí choca o povo contra a normativa, né? Sempre vai chocar, sempre vai bater de frente com a normativa contra o povo quando o povo é... A história mais conhecida é a história do porco, ou seja, teria sido o estopim, né? Se diz que se fala uma história que o primeiro comandante das Farc, ele não queria dar um porco para as pessoas do exército. E elas queriam pegar mesmo, assim, porque eles são a autoridade, são a normativa, né? E ele pensou, não, como assim, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E daí foi isso como que começou, né? Mas aí o que a gente falou, viraram um monte de coisas, mas que mudaram todo o pensamento. Ou seja, um soldado que queria pegar do campesino, né? Coisas para comer, o que eles plantavam, o que produziam, e um deles não quis fazer isso. Ou seja, deixa os agricultores em paz. Isso, nosso. E agora precisava ter de renda, e da onde vai tirar a renda no meio do mato? Uma das opções foi a comercialização, a venda e depois, inclusive, plantar, né? A droga e fazer com que ela espalhasse pelo mundo. Essa é a história inicial que é da Colômbia, né? Mas que mudou, completamente tem mudado. E daí encontrou um mercado nos Estados Unidos na guerra do Vietnã, que não sei se sabia que os soldados dos Estados Unidos, eles consumiam muita cocaína lá na guerra do Vietnã. Então daí eles pediam cocaína e daí nasceu o tráfico, muito tráfico. Nasceu ali, Guerra do Vietnã. Além de conhecermos um pouco mais desse colombiano, conhecemos também um pouco da história da Colômbia. Continue mandando seu recado, a gente vai para o intervalo comercial e voltamos em seguida, falando com Jonathan Martínez, que estuda já no Brasil há 9 meses. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando o colombiano Jonathan Martínez. Jonathan, nós queríamos ver agora algumas fotos, porque você, além de estudar aqui no Brasil, você também viajou para alguns lugares. E saber o que você achou desses lugares, inclusive sobre a estrutura, porque a Colômbia tem sido um país em que tem dado muito valor ao turismo. Então, nós vamos mostrar as fotos e você me diz onde e também se realmente a estrutura é boa, que a gente pode mostrar. Isso aqui é em Cambará do Sul, né? Não precisa, nos cânions de Cambará, né? É bem conhecido assim, mas eu fiquei bem maravilhado assim, né? Na Colômbia não tem cânions assim, mas eu nunca fui a um. Então daqui foi minha primeira vez assim, nesse lugar. E viu pouco, pelo jeito, o dia está bastante... estava bastante... muito nevoeiro, então daí não consegui enxergar muito, né? Mas daí foi bem legal a viagem também. Isso aqui é onde?
Isso aí, na verdade, não lembro muito bem o nome da cidade, mas a gente estava passando por aí, é a mãe da Jéssica, a gente estava viajando com a família da Jéssica, e ela me falou sobre essa igreja, né? Que tinha assim, o formato de navio, né? E eu disse, não, a gente tem que fazer uma parada ali e conhecer isso, não existe na Colômbia. E a gente parou e Diferente tiramos mesmo, a né? foto. Ah, bastante diferente, né? Não tinha visto ainda. É. Isso aqui Isso aí, é no Rio de Janeiro, né? não tem outro nome, né? É. Mas é um lugar assim, tipo como Cartagena, né? Se as pessoas vão para a Colômbia, tem que visitar Cartagena, Guajira, Santa Marta. E aqui as pessoas que vêm têm que visitar Rio, né? Rio é representativo do turismo aqui e tem que conhecer. Bom, a gente vai falar mais sobre isso. E aqui, quem é aquele gaúcho lá? Esse é agora o novo gaúcho de apartamento que eu falo. Gaúcho da bota limpa? É verdade. Isso foi num evento que a gente trabalha. E foi bem legal assim, participar. Aqui no Sul tem uma cultura bem forte que eu adorei. A cultura do chimarrão, a cultura do gaúcho. É bem legal, bem interessante. E essa é tua namorada e aqui ela no é minha Brasil? namorada. A Jéssica. É, a Jéssica também. Esse aqui é em Lajeado, não é? Esse aqui é em Lajeado, Parque é um Histórico. parque histórico. Que foi bem interessante também encontrar outro país dentro de um país, como a gente falava antes. A história da colonização alemã aqui foi bem interessante também para mim. O Brasil tem disso, né? Que muitos lugares bonitos. Esse é um deles, que agora, inclusive, tá proibida a visitação. É o viaduto V13, né? Mas abriu. Abriu de novo? Faz pouquinho tempo que abriu. Daí eu queria conhecer o viaduto, né? Eu gosto, assim, de aventurar um pouquinho. Tu está de pé em cima ali do viaduto V13. Acho que foi por isso que eles proibiram o pessoal de ir acho pra que lá. eles me enxergaram de longe, daí não vai, assim, tudo vai ser... Não dá para deixar esse pessoal lá, que a produção está tirando. Não dá para mostrar isso, né? Não faço isso em casa. Não, minha mãe me disse, tá como um macaco lá que você morre lá. É verdade. Bom, e essas viagens todas que você fez, tipo, no Rio de Janeiro, né, que é um cartão postal do Brasil, mas também tem lá favelas. Na Colômbia tem muita favela também, não? Te surpreendeu o Rio de Janeiro? Tem muito também, assim, tipo, a comparação que você faz, ela tem muito também, tem muito lugar e mais, porque Medellín, a minha cidade, está construída entre montanhas, assim. Então tem muito para construir, tem muito assim para o morro, tem muitas escadas, é bem parecido e já no centro é que um vale, né? Mas tem muito também lá de favelas assim, conhecidas. O Rio de Janeiro te surpreendeu positivamente também, não? Como está o tratamento para o turista e infraestrutura, inclusive? Afortunadamente, quando a gente foi afortunada e infortunadamente, tem as duas pessoas morando lá no Brasil. As pessoas que no Rio, as pessoas que acreditam no Rio, que sabem que o Rio tem muitas coisas boas também, e as pessoas que ainda não acreditam, né? Então, eu conheci duas pessoas assim. A primeira pessoa foi a pessoa que nos levou até lá, um motorista que nos levou até onde a gente ia ficar, né? E ela falou muito ruim do Rio, muito ruim. A gente já estava assustado. A gente já estava assustado, não podia sair, vão te roubar. Mas quando a gente chegou na casa onde a gente ficou lá, ela falou muito bem, fomos muito acolhidos, parecia outra família, sem conhecê-los, mas parecia outra família. Então, eu conheci que não é tanto assim. Tipo, as pessoas na Colômbia, do Brasil, escutam Medellín e Pablo Escobar. E a gente escuta Brasil, favela, né? Então, a gente conhece isso, que não é só favela, não é só malandro, não é. Tem muitas pessoas boas, muitas pessoas trabalhadoras no Rio, no Brasil, tudo. Às vezes até o próprio governo, né? Eu falo isso que nós brasileiros ouvimos muito mais notícias ruins do Rio de Janeiro do que notícias boas, né? É verdade. Até porque essas notícias ruins vendem mais, né? Na verdade, eu estava no Rio e a gente pensava, cuida aí o celular, cuida isso. Mas a gente caminhou de noite, caminhamos lugares que a gente não conhecia e realmente não aconteceu nada, só as coisas que a gente acha que vai acontecer, né? Mas foi bem bom, foi boa a viagem, a gente conheceu um monte e aproveitamos muito. Bem, além do Rio de Janeiro, você viajou aqui pelo
pelo Rio Grande do Sul, né? Na Serra Gaúcha Gramado, Canela, Cambará do Sul. A estrutura para o turista é boa, não? É muito... Não existe isso na Colômbia, realmente. Não existe, assim, uma estrutura... Na Colômbia tem muita estrutura espanhola, né? Mas aqui tem muita estrutura que é alemã, que é italiana. Então, daí, conhecer outras culturas, conhecer outras estruturas. Eu fiquei maravilhado com uma cidade, por exemplo, como Gramado, que é uma cidade feita para o turismo, feita para acolher as pessoas. Tem... Cada passo que você vai, tem que conhecer uma coisa. Tem aqui o museu de isso, o museu de aquilo, né? Então, foi bem bom. E achou caro, não? É caro. Isso é uma realidade do Brasil, né? Porque eu venho também da Colômbia e não estou acostumado a pagar tanto, assim, fazendo a comparação, né? Mas é caro, mas você tem que conhecer, né? Então, daí você bota na balança e... É caro, mas precisa, né? Vai passar quantas vezes vai para esse lugar, né? Na verdade, o Brasil todo tem se descoberto, o Brasil, como todo, e o Rio Grande do Sul, vendo de que o turismo dá muito dinheiro, né? Mas precisa ter organização. O Vale do Taquari também passa por uma situação dessa. E o Vale do Taquari, você chegou a conhecer, não? Foi para cidades aqui próximas, não? Eu conheci várias cidades aqui, já pertinho, assim. Mas, assim, entrar em contato muito não, porque o transporte, isso e aquilo. Mas conheci várias pessoas que falam muito bem aqui e dá essa vontade de conhecer, de ir para conhecer. Bom, além de viajar aqui pelo Vale do Taquari, né, e a Colômbia, você que veio 9 meses, está por aqui, o que achou do povo em geral, do gaúcho? Porque eu soube que você já tem algumas manias, alguns costumes gaúchos, é isso? Né? Sou quase gaúcho. Quase gaúcho. De apartamento, né? Não, eu tomo chimarrão já, sou viciado com chimarrão, gosto de chimarrão e gosto amargo mesmo assim, pior que como falam aqui. E falar tchê, as gírias aqui, conhecer os costumes, é bem legal a cultura, essa troca é muito legal. Bom, aqui no Brasil tem um espírito agora muito inovador, a Univates também é a prova disso, do ciclismo, né? Na Colômbia, qual comparação? A gente falava, inclusive, sobre isso. Tá, aqui eu vi que tem várias pessoas que gostam muito. Mas na Colômbia isso é uma coisa dos avós, e daí isso vai de geração em geração. E tem campeões no ciclismo mundialmente reconhecidos, equipes muito boas, times muito bons no ciclismo. Então é representativo falar disso, como futebol e ciclismo é uma coisa... Mas e as pessoas andam de bicicleta normalmente, não? Ou não é comum? Até porque talvez geografia não permita isso. Na Colômbia as pessoas gostam muito. E Medellín, propriamente, que eu moro lá, tem um sistema integral de bicicletas. Então, você pode, tipo assim como o metrô, mas é de bicicletas, e você tem várias estações, várias paradas, onde você pode pegar a bicicleta por 1 hora, e daí chega a outra parada, pode pegar outra, pode renovar, e você pode viajar, acho que 80% de bicicleta no Medellín. Tem proteção, tem ruas disponibilizadas sobre a bicicleta, é bem legal. É seguro, não? É muito seguro, tem polícia. Não, seguro para andar de bicicleta, né? É seguro, sim, porque tem assim a estrada só para isso, a ciclovia para eles, então tem muito respeito com isso também. Então é bem seguro. Bom, além disso do transporte, inclusive, né? Mas e o trânsito? É muito diferente, não? O trânsito, como toda cidade grande, é complicado, né? Mas facilita muito o fato de que tem metrô, que tem sistemas integrados, que você com R$3 viaja o dia todo, né? Então, as pessoas já deixam de estar em carro para viajar no metrô, é muito mais fácil. Bom, nós estamos entrevistando aqui no programa Check-in Jonathan Martínez. Nós queremos falar ainda sobre futebol, queremos falar ainda sobre o que ele mais achou de interessante, trocaria o Brasil pela Colômbia. Nós voltamos depois do intervalo comercial. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando o colombiano Jonathan Martínez. Jonathan, fomos para o intervalo falando de futebol. Falamos agora no intervalo de futebol. Você joga futebol ou não?
Eu jogo quando eu posso jogar. Joguei muito tempo quando estava de criança, né? Quando eu era criança. Mas agora não jogo tanto, porque o meu esporte agora é o rugby. O rugby? Uhum. É. Aqui tem um grupo em Estrela. Tem... Chegou a jogar com eles, não? Ver eles jogando? Treinei eu tive vários treinamentos com eles, com os Centauros. E eu joguei com eles e foi bem legal. Essa troca assim, de conhecimento entre os esportes, conhecer as pessoas, foi bem legal. Você, como estudando a psicologia, né? Em especial, o esporte, o futebol é muito fácil de ser jogado, né? Porque tu pega uma meia, coloca o jornal dentro e está pronto o futebol, né? Agora, em comparação com países europeus, que agora está vendo futebol, é uma estrutura muito grande para jogar rugby, uma estrutura grande para jogar tênis, para natação. Ou seja, os países mais envolvidos, o futebol não é tão apreciado quanto no Brasil. Isso tem a ver também com a criação, com a educação do povo, não? Eu acho que sim. Tem muito a ver também o investimento que o governo faz para os deportistas, né? Porque tem mais investimento, não sei, na guerra, nas outras coisas. Os impostos vão para outra coisa, mas não vão tanto para as artes, para a educação, para o esporte, né? Então, eu acho que isso também tem um resultado com isso. É mais fácil o futebol, né? A estrutura é bem menor, né? É menor. Mas o futebol, eu acho que é o deporte do povo. É o deporte que qualquer, os homens, mulheres, todos praticam. É uma coisa que ninguém pode dizer que nunca pegou uma bola. Sim. E o colombiano, inclusive, conhece muito mais jogadores, às vezes, do Brasil do que da própria Colômbia, né? É verdade, mas agora a Colômbia, o time colombiano está melhorando muito. Tem outro nível. Tem deportistas que estão na Europa jogando, que estão também tendo outro valor diferente. Algumas cidades da Colômbia têm altitude muito mais elevada do que no Brasil. Lajeado fica, em média, 30 metros acima do nível do mar. A Colômbia, muito maior do que isso, né? Tem vários. Por exemplo, na minha cidade está o Nevado do Ruiz. Se chama El Nevado del Ruiz, realmente. Realmente, ele neva lá o tempo todo. Então, é um lugar assim turístico também para visitar. É bem alto, bem frio. E tu chegou a sentir a sensação diferente, não, da pressão quando veio para o Brasil, ou isso não incomoda? Só não. É, na verdade, o brasileiro que sai daqui para, em especial, fazer algum esporte, alguma atividade física na Colômbia? Realmente se sente a diferença, né? Mas porque na Colômbia está na linha do Equador, então daí é mais tropical, mais diferente. Aqui tem verão, inverno, né? Então uma época assim diferente. A gente não está acostumado a estar no verão. Foi uma coisa que quando eu cheguei estava 40 graus, eu nunca estive com 40 graus lá na Colômbia, Medellín. Lá daí... não é tão quente quanto aqui no Brasil? Não é tanto. Assim, é tipo as cidades costeiras, assim, né? É quente. Mas 40 graus é muito quente para nós. E daí ficar já no inverno menos 3 graus é uma coisa que o meu corpo estava tremendo. Muda muito, né? No Rio Grande do Sul, né? Muito. Então daí a gente não está acostumado com isso. Uma das coisas dos intercambistas que eles vêm é prepara-se para o frio. Tá pronto já para o frio, porque daí não é... A gente imagina que é frio, então a gente tranca o casaco qualquer um. E a gente se encontra aqui com uma coisa muito maior. Diferente. A umidade aqui também no Vale do Taquari sente mais pesado. Sobre a alimentação, a culinária, muita diferença? Você teve que se adaptar ou é bem similar? Realmente como de tudo, né? Menos rabanete. Menos rabanete. Só que no princípio, como de tudo, só que começa a bater a saudade, né? Porque tem coisas lá na Colômbia que não tem aqui. Então você tem essa vontade de comer aquilo, este ou outro, né? Mas não está aqui, não vende, não se consegue fazer ou nem se consegue, né? Então começa a bater a saudade. Mas a culinária, tipo aqui tem feijão, lá na Colômbia tem feijão, você come aipim, né? O tempero é similar também. É muito parecido também. Tanta carne quanto os gaúchos comem, não? Na minha cidade, não. Tem uma região lá na Colômbia que também é um vale, que é Métaca, que está em Guaviare, que são os llanos orientais, que se chama. Eles têm essa tradição de comer tanta carne. No Medellín não se come tanta carne assim. E a carne é de gado mesmo, não? É, de gado, porco, é igual. Igual, não muda muita coisa. Agora, a gente foi para o intervalo falando, se pudesse trocar o Brasil pela Colômbia, ou a Colômbia pelo Brasil, você faria isso, não?
realmente, depois que você conhece os dois países, não consigo fazer isso. Tem que ter um pouco daqui, tem que ter um pouco daqui. Realmente você quer pegar os dois. E não consigo separar eles. Na verdade, são muito parecidos. O povo, as tradições, é bem. Não consigo. Você diz que a maior comparação do colombiano, do povo colombiano com os brasileiros é o jeito simpático de viver a vida, de levar com felicidade, é isso ou não? Sul-América tem isso, o latino tem isso, né? Latino. E tem essa coisa de conversar, de falar, de ajudar. Vamos fazer isso, vamos fazer uma festa, não sei o que é. Tem essa coisa de falar, de falar, não são muito diferentes. E mesmo assim que o Brasil não fale português, as línguas vêm da mesma raiz que o latino, que é por isso que se chama Latinoamérica, né? Então, daí, você se encontra com pessoas muito parecidas contigo, que querem falar, que querem sair contigo, conhecer, saber de onde você vem. Mas diferentes são as festas, né? Você diz que as festas colombianas e as festas brasileiras são bem diferentes. Por quê? É que na Colômbia tem essa cultura de dançar muito, de mexer a cadeira, como se chama. De dançar a cúmbia, vallenato, merengue, salsa, né? Então aqui não tem muito assim, tem o funk, né? Tem o outro sertanejo, né? Que é o mais para dançar junto, né? Mas na Colômbia é mais de virar, de dar volta, de mexer a cadeira, né? E tem muitas danças que são assim. Então as festas mudam um pouquinho. Você prefere qual? Gostou do funk brasileiro e do sertanejo, não? Realmente eu prefiro dançar a música colombiana, realmente. É muito mais, se sente muito mais. Mas e as festas daqui, são similares, não? Não são diferentes. Não sei se é pelo jeito de esse mesmo, da alegria do povo colombiano. Não estou falando que o brasileiro não é, porque tem também... As diferenças. Só que na festa é mais movida, mais enérgica, né? Aqui acostuma, particularmente o que eu experimentei, é fazer uma roda e daí todos dançam, né? Mas na Colômbia você pega ela para dançar e daí vai onde o outro e dança e sem nenhuma malícia, sem nada assim, malandro, assim, né? É só para aproveitar a vibe, assim, de dançar, de estar na festa. Bebida. O colombiano bebe mais ou o brasileiro bebe mais? Aqui eu tive uma festa onde a gente estava tomando cerveja e eles queriam tomar, vamos fazer uma aposta, quem bebe mais cerveja, o copo, quem vira primeiro o copo. E daí eu ganhei. Não é que eu beba muito, né? Mas eu ganhei. E tem cachaça, que o aguardiente, que é tipo uma cachaça, mas é bem mais forte. É também uma tradição cultural beber o aguardiente de canha. Então, o povo colombiano está acostumado com isso, com tomar cerveja, com beber. Aunque aqui no sul toma muita cerveja. Até porque a colonização alemã também vem muito disso, né? Você chegou a alguma festa típica aqui no Brasil, não? Por causa do intercâmbio, a gente conheceu não lembro o nome aqui no Lajeado, que tem danças típicas. Então, todos os intercambistas... CTGs? CTG. A gente conheceu lá e foi bem legal assim mesmo, porque conhecer outra cultura, outras danças, tradição, foi bem bonito. O que você sabia do Brasil, de música, de cultura, talvez nomes de artistas antes de vir para o Brasil? O que sai do Brasil que o colombiano nativo vê lá? Além de carnaval, que você diz que vocês ouvem lá, e das notícias do Rio de Janeiro. Tem futebol. Futebol é representativo. Você fala de Brasil e tem que falar de futebol. Tem que falar de Pelé, tem que falar de Neymar, tem que falar de tudo isso, né? O carnaval que a gente falou. E a samba, a alegria, música, né? Mas daí, para conhecer outra coisa é muito difícil, né? Porque, como são línguas diferentes, isso tranca um pouquinho, né? Então, eu não estou vindo o jornal e não vou procurar o jornal em português porque não compreendo, né? Então, daí isso tranca um pouquinho, conhecer de outro país, assim. Mas de grandes escritores, músicos brasileiros, vocês não conhecem? Não, eu pessoalmente não conhecia muitos escritores. Paulo Coelho, um escritor que é conhecido.
Sim. Mundialmente, né? Então é assim a única pessoa que eu conheci. O resto só samba, carnaval mesmo e festa. Festa, futebol e tudo isso. Mas nós vamos mudar isso. O Brasil vai fazer na verdade, uma divulgação das coisas boas e culturais do Brasil. Infelizmente, o que traz turistas são essas grandes festas populares, né? E que, às vezes, são vistas de maneira não tão positivas, né? É verdade. Ou tanta coisa boa que poderia ser feito. Mas quero te agradecer a presença aqui no programa Check-in, por tudo que falou de muita transparência, clareza, né? Falando sobre as Farc, falando sobre a segurança, fazendo as comparações dos dois países. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Obrigado a vocês, muito obrigado a todos. Esse foi Jonathan Martínez, ele colombiano, está no Brasil já há 9 meses, vai ficar 1 ano aqui estudando na Univates, aqui em Lajeado. Ele volta com uma outra visão do Brasil, como mesmo falou durante todo o programa de hoje. Tenham todos um bom dia e até semana que vem.